Então vamos começar a nossa aula de hoje. A gente está na aula 4 de atendimento bancário. A gente vai para comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. Se estiverem aí com o arquivo aberto, é na página 302 da apostila 1, que vocês receberam lá no WhatsApp. Quando a gente fala de comportamento do consumidor, a gente vai estar avaliando aí o comportamento do consumidor, se ele ficou satisfeito com o atendimento, se ele ficou satisfeito com o produto em si, se ele recomenda a instituição. A gente imaginando aí como a agência bancária, ele indica a Caixa Econômica para outras pessoas para fazerem aí abertura de conta, trazer movimentação. Se ele for de repente um aposentado, ele imagina que indica para outros aposentados também, olha, transfere seu pagamento lá na Caixa Econômica, eu estou satisfeito lá, na hora que eu preciso ir na agência, na hora que eu preciso estar trabalhando lá com o caixa eletrônico, eu tenho todo o suporte do atendimento. Enfim, esse comportamento consumidor vai estar baseado nisso, na satisfação do cliente. E aí, com relação a vendas e negociação, a gente faz a análise na administração, se esse cliente depois ele tem retornado na agência, ele tem feito adesão de novos produtos, ele é um cliente que a gente quase não tem contato, e na negociação, a efetivação da venda em si. Muitas vezes, principalmente aí na rede bancária, você vai ter lá uma carteira de clientes, lá com 500 pessoas na sua carteira. Mas para o banco é sempre interessante que você seja um cliente ativo. O que a gente considera aí como cliente ativo? Que você tenha depósito na sua conta corrente, que você tenha saldo, um saldo, né, de movimentação, que você utilize o cartão de crédito da agência, da instituição, talão de cheque, que você tenha aí o seguro do seu carro vinculado, o seguro da sua casa, ou a parcela mesmo, o financiamento da sua casa junto à instituição. Então, todos os produtos que são contratados para a instituição, eles são importantes. Nesse quesito aí, que é o que vai tá gerando rentabilidade na carteira. Não somente você ter lá um dinheiro na poupança, tá depositado, ou você ter a poupança mais a conta corrente e não tá utilizando aí no seu dia a dia para fazer esses pagamentos e toda a movimentação, receber Pix, fazer TED. Observa-se a tamanha importância do comportamento do consumidor ao se concluir que é o mesmo o consumidor que vai estar determinando a decisão de compra de um cliente. Então, esse comportamento do consumidor, na hora que a gente faz essa primeira análise, que vai falar se a gente considera ele como um cliente ativo, um cliente potencial, tá? E qual a necessidade que esse cliente está tendo aí junto na instituição. Conhecer, no caso, o seu cliente, basicamente você fazer uma consulta médica. No caso, o paciente ele vai numa consulta, ele vai falar quais são, né, as dores que ele está sentindo, quais são os incômodos, e ele vai, através do médico, buscar o alívio, né, para os seus sintomas. E o médico, ele necessita do máximo de informação para que ele vá lá dar o diagnóstico e a medicação correta, indicar aí o tratamento. A gente, imaginando no quesito aí de atendimento bancário, a gente precisa ter aí essa conversa com o cliente, entender no dia a dia, olha, você costuma receber o seu salário de que forma, o seu patrão ele paga em dinheiro, em cheque, como você tem costume aí de estar no comércio, na hora que você vai no supermercado, no açougue, você gosta de pagar no cartão, você parcela suas compras. Então você vai ter aí a interação com o cliente do dia a dia, de como ele se comporta, para você estar oferecendo aí o melhor produto da sua instituição.
Hoje em dia a gente vê muitas mudanças sociais e econômicas, culturais e tecnológicas. Como que a gente avalia isso? Antigamente tinha-se a primeira impressão de que as pessoas que mais frequentavam as agências bancárias eram exatamente pessoas que teriam muito dinheiro. Então, os bancos eles não eram frequentados pela população em geral. Nos dias atuais, a gente vê que muitas pessoas aí aderiram à conta em banco. Hoje em dia, o cartão de crédito ele é um produto que foi popularizado, que muitas pessoas já estão tendo acesso, né, no dia a dia. E também agora, quando se fala em evoluções tecnológicas, a gente lembra dos bancos digitais. Vou citar um exemplo aqui para vocês do Nubank, foi eu acho que o primeiro dessa linha digital que mais se popularizou no Brasil, porque a gente vê até no próprio comércio, na hora que você está lá na fila de algum pagamento, de um estabelecimento, uma padaria, alguma coisa assim, então você vê a utilização do cartão roxinho, a presença dele muito mais forte do que a de outras instituições. E aí, qual que é a mudança econômica que a gente vê nos clientes em si? Que antigamente a gente abria a conta no banco e a gente estava pagando manutenção de conta. Hoje em dia, os clientes já não querem. Então, isso é um grande diferencial. Foi o que fez um boom aí no caso do Nubank. A opção do cartão de crédito de uma forma simples, pré-aprovada, né? Era bem fácil de você estar adquirindo o seu cartão. E no segundo momento que eles atualizaram o aplicativo, você já passou a ter a conta corrente com demais produtos, igual dos outros bancos, a conta corrente em si, e acaba que você faz TED, você faz Pix e a conta é gratuita. Então, hoje em dia as pessoas estão muito antenadas nesse aspecto aí de informação e de popularidade. Também existem recursos que podem auxiliar o comportamento do consumidor. Como que a gente vai estar acompanhando o comportamento do consumidor? Geralmente a gente vai estar fazendo o quê? Atuação com profissionais de marketing e gestores empresariais, onde eles vão detectar oportunidades e ameaças ao seu negócio que vão fazer aí a possível insatisfação ou recusa dos seus clientes. Como que seria isso? Como que o marketing ele trabalha para estar avaliando o atendimento aos clientes, no caso? Ele vai estar trabalhando aí com as redes sociais, né, em si, os sites oficiais, propagandas na TV, na internet, né? Então, às vezes você tá lá na rede social, tá de bobeira lá, TikTok, Facebook, etc, tantas outras, de repente aparece ali, né, aquelas propagandas pagas. Depois aparece também na TV, às vezes lá no meio do vídeo do YouTube tem aquelas pausas, né? Então, o pessoal do marketing vai estar ali fazendo aquela presença visual para os clientes. Isso é o que a gente chama de um marketing subliminar, que você sempre está ali presente. E através do marketing, você consegue estar avaliando como que os seus concorrentes trabalham também. Então, esses gestores empresariais, além dos números mensais que eles vão estar avaliando, quantos clientes foram atendidos, em geral, que procuraram a agência, quantos contatos a sua equipe fez com clientes e quantas efetivações. Que muitas vezes acontece do cliente ele ir no estabelecimento, ele tem o primeiro atendimento e ele não efetiva a compra naquele momento. Na rede bancária a mesma coisa, às vezes ele não vai efetivar. Ele foi lá fazer uma simulação de consórcio, fazer uma simulação de empréstimo, né? Ele tem algum planejamento e aí cabe ao atendente fazer uma consultoria financeira. Olha, qual que é a sua renda hoje? Quais que são as suas perspectivas? Seja ali pessoa física, qual que é o patamar de salário? Se for, no caso, pessoa jurídica, você pretende abrir novas unidades filiais da sua empresa? Você pretende aí aumentar o quadro de funcionários? Então, com essas conversas, você consegue ter aí uma perspectiva de futuro do seu cliente.
Quando se faz a análise dos diversos comportamentos dos consumidores, você vai conseguir visualizar as melhores estratégias de lançamento de um produto ou a melhor forma de atacar na divulgação de um serviço. Ali a gente tem essa troca de informação, que foi o exemplo que eu passei para vocês agora, entre a empresa e o cliente. Os clientes envolvidos são menos sensíveis às variações dos preços, pois são consumidores que já conhecem o produto ou serviço da empresa. Sendo assim, de forma hipotética, se a organização aumentar o preço do produto que eles compram, por já conhecerem eles como eles são ativos, eles terão mais chances de aceitar esse novo preço ofertado. Nesse momento aqui, que a gente chama de clientes envolvidos, são aqueles clientes que já estão ali com a sua conta ativa na instituição, e como eles já têm ali a aceitação e a preferência de atendimento na instituição, eles não vão estar se importando tanto se tiver um reajuste ali de tarifação, porque eles já têm o que a gente chama de fidelização. Não, eu gosto de trabalhar com a Caixa Econômica, eles tiveram reajuste de preço, ok. Ao momento que eu, não sendo cliente, avaliando, nossa, a Caixa aumentou o serviço de tarifação dela, opa, eu vou pensar se realmente eu vou para lá, porque ela já acabou de ter um reajuste. E aí é o que a gente chama de investigação de processo. A análise do comportamento do consumidor, ela é a investigação detalhada do processo vivido no momento em que decide empregar ou não os recursos disponíveis. Essa análise, ela vai contar não somente como comportamento, né, o que a gente vê, mas como elementos da psicologia e da sociologia e da economia também, tá? Então, como que seria isso? Muitas vezes, a pessoa, ela tem, por exemplo, ela paga a parcela do financiamento dela habitacional, porque ela tem ali o desejo de estar preservando um patrimônio, né, a casa própria, e ela optou por pagar isso ao invés dela pagar um aluguel. Todos nós precisamos de moradia. Aí, o que a gente pode estar imaginando nesse caso aí como um fator psicológico, né, na psicologia e na sociologia? Ela preferiu comprar o lote e construir a sua casa? É um fator aí da psicologia, que foi uma opção de negócio dela, que ela queria ter, tem o desejo de ter o seu projeto, né? Já imagina como vai ser a sua casa, quer ter aí o cuidado, o zelo de todo o material que está sendo construído, acabamento e etc. Uma outra situação também parecida aí na linha habitacional, que também vai ter essa variação aí de elemento na psicologia, é quando a pessoa, às vezes, ela vai ter a opção lá e a preferência de comprar um imóvel já construído. Ah, não, eu quero já uma casa pronta, porque eu preciso sair do aluguel de imediato agora. Eu quero trocar minha parcela. Então, ela está agindo o quê? Nas duas situações. Ela vai estar agindo pela emoção, porque ela tem ali o desejo imediato. Ela tem a certa urgência na hora que ela quer sair do aluguel. E, no primeiro exemplo, que ele está pensando aí no seu terreno mais a sua construção, ele tem ali o seu desejo de realização. Então, entra aí o elemento da psicologia junto. Fazendo essa análise da decisão do comprador, a gente vai ver algumas questões centrais. Aí o autor aqui do material, ele cita para nós o fator cultural. Aí a gente tem o quê? Rituais, normas e tradições dentro ali do espaço que as pessoas vivem. Como que seria isso? Eu moro numa cidade pequena. Aqui em Bependi a gente tem um ritmo de vida do quê? Você consegue tomar o seu café da manhã antes de você ir para o trabalho. Você tem o horário do almoço. Você tem a pausa para o café da tarde, né? O horário comercial nosso normalmente se encerra aí a partir das 5 da tarde, 6 horas, vai depender do estabelecimento, né? Então a gente tem esse ritmo cultural aí
da cidade interior. À noite as pessoas estão em casa descansando, né? Alguns vão para academia, outros para a faculdade. Essa coisa é típica de cidade interior. Ao passo que se você pegar uma pessoa na mesma faixa etária ou profissão parecida, levar ela para um polo Belo Horizonte, São Paulo, né, as metrópoles, ali a gente já vê uma cultura completamente diferenciada. Não se tem tantas pausas, né, para fazer a alimentação correta. Você acaba ali comendo muito na rua porque você acha mais prático. É uma coisa do corre-corre que já transformou em cultura mesmo das pessoas, de essa parte de deslocamento, né? Então são alguns pontos de vista que as pessoas têm e que vai estar alterando aí as tradições e o estilo de vida. No fator cultural, a gente tem que lembrar também dos comportamentos, né? E também da classe social. Se você mora em Mependi e você for pegar o carro todos os dias para trabalhar em São Lourenço, a gente tem aquela noção que você está trabalhando longe, né? Vamos ter essa sensação ali, eu vou mudar para São Lourenço, vou mudar de cidade porque eu acho mais prático. Ou vou tentar ali, né, alguma coisa paliativa. Ao passo que, se você mora numa metrópole, às vezes você vai ficar 2, 3 horas dentro de um transporte público. E isso já vem ali, dependendo da sua classe social. Se você vai ter o seu carro, se você vai ter transporte público. Tá? Então, um entendimento das várias culturas de uma sociedade ajuda os profissionais de marketing a prever a aceitação dos produtos e serviços pelo consumidor. Os valores culturais são intensos, portanto, através de uma compreensão cultural, pode-se melhorar a eficácia das vendas e a ascensão de produtos ao mercado. Então, os profissionais têm probabilidade de sucesso quando agrada os valores culturais de grupos. Então, o marketing estaria voltado com uma linguagem que ele remete à agilidade, que vai trazer conforto, que você vai ter um produto ali que vai ser de fácil utilização, que você consegue estar tendo benefícios ali na correria do dia a dia, no momento que você está pensando aí numa pessoa que mora numa metrópole. Ao passo que um marketing voltado para a cidade interior é aquilo que enquadra no seu dia a dia, que traz mais benefícios, qualidade de vida. Então, pode-se usar aí uma linguagem com um outro olhar. Agora, o fator social. Determinados fatores, como grupos de referência, família, amigos, papéis sociais, né? O que acontece do fator social? A gente fala assim, a educação vem de berço, né? Quando tem essa brincadeira aí, esse slogan que as pessoas falam muito. É que a primeira referência que você tem de comportamento é como funciona dentro da sua casa, como funciona na sua família. Então, cada família ali tem o seu ritmo de vida, né? Então, vamos dizer, os horários, né? O comportamento de aguardar, às vezes todo mundo almoça junto, janta junto, ou final de semana encontra uma vez, ou ali cada um tem seu horário, cada um tem seu ritmo, né? Então, cada caso, né? Cada família ali, ela vai ter inicialmente o seu primeiro grau de influência na formação social nossa. Aí depois, conforme você sai, né, para o trabalho, quando você tem um contato com a escola e etc, que você vai tendo aí a segunda referência que já vem da sociedade onde você vive. Uma das principais variáveis dos fatores sociais são referências aonde a gente divide entre família, amigos, colegas de trabalho, depois grupos religiosos, profissionais de classe. Dentre os grupos de referência, a família ela acaba sendo o mais importante. Tanto que hoje em dia bate-se muito na tecla, né, da preocupação das pessoas que se isolam muito ali no seio da família, que está muito tempo trancado no quarto, muito tempo na rede social, né, e que não tem esse contato ali presencial com a família, principalmente um ponto de alerta aí mediante as crianças e adolescentes.
Então, uma pessoa participa de muitos grupos e a posição dessa pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. Dependendo da atividade que uma pessoa possui, ela possui mais de um status que outras. E aí você vai estar procurando se inserir em grupos que você se sente bem. A mesma coisa no caso, quando na época de escola lá tem 30, 40 alunos dentro da sala de aula, mas sempre tem aquela rodinha, né? Aqueles 4, 5 lá, que você acaba interagindo mais. Outro ponto aqui é o fator pessoal. Nesse fator pessoal, a gente já tem uma outra pegada aqui. As necessidades dos consumidores e a capacidade de satisfazer essas necessidades mudam de acordo com as influências. Mas apesar de suas limitações, o ciclo de vida pessoal é um ponto de partida útil para identificar de que maneira as necessidades se mudam, para assim utilizar disso como boas influências no processo de compra. Cada consumidor reage de uma forma distinta sobre estímulos idênticos. Esse fator pessoal são nossas particularidades, tá? Então, por exemplo, igual aqui na mentoria, a gente tem a opção de ter um horário fixo para a gente parar tudo que a gente está fazendo para poder estudar e estar ali diante da tela para a gente ter esse bate-papo e esse acompanhamento mais perto, né, esse contato direto aí com vocês para estar estimulando os estudos. No caso, tem alunos aí que preferem depois sentar com a gravação, rever a gravação. Tem pessoas que preferiram imprimir a apostila, tá fazendo aí a parte escrita. Outras pessoas estão ouvindo pelo celular e a apostila digital aberta na tela, né, e um caderno só para anotação. Então, várias pessoas têm aí a sua particularidade, a sua forma de estudo, né? Então, essa particularidade nossa que entra aí as nossas qualidades, né, o que a gente chama do nosso perfil, e ali aquilo que a gente tem a nossa opinião própria, ou também chamada aí de crença, né? Aqui, a estrutura do conhecimento, opinião ou crença acerca do ambiente ou de si mesmo leva os consumidores a agir cada um de uma maneira desigual. Então, cada um vai ter mesmo uma forma particular de estar, né, enxergando a vida, como que você tem perspectiva, como que você encara aí o concurso da Caixa, quanto que isso significa para você. Tem gente que está muito apavorado, tem gente que já está mais tranquilo, tem gente que conseguiu organizar os seus horários de estudo, né? Isso tudo vai vir desse fator pessoal. E aí o camarada do marketing aqui, para que ele consiga incentivar todo mundo a fazer o concurso da Caixa Econômica, por exemplo, tem que se virar nos 30. Porque ele vai ter que ver maior parte de características que ele define como mais comuns para ele estar utilizando na linguagem do marketing. O fator psicológico agora. O comportamento humano, compreender o comportamento humano, a gente vai estar fazendo um estudo em cima das suas necessidades, visto que todo o processo de tomada de decisão baseia-se das necessidades satisfeitas. Qual que é a nossa necessidade aí mediante o concurso da Caixa Econômica? A aprovação. A aprovação por quê? A gente tem uma carreira que ela é estável, no caso por ser um concurso público, ela tem os benefícios do quadro salarial, né? A gente tem um quadro salarial aí diferenciado a partir de R$ 3.000, depois tem lá os outros benefícios de vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, previdência, né? Que você faz a poupança a longo prazo para aposentadoria e outros benefícios lá que são inclusos na carreira. As necessidades psicológicas, elas surgem de estados de tensão.
como necessidade de reconhecimento, valor ou integração. Uma necessidade, ela passa a ser um motivo quando alcança determinado nível de intensidade. Então, eu falo que é necessário que eu participe da prova do concurso da Caixa Econômica. Por que ela é necessária? Porque hoje em dia eu tenho um trabalho que não está dentro da minha visão de futuro para salário, porque hoje eu não tenho a estabilidade que eu desejo, né? E aí, tantos outros motivos que vai estar casando aí com essa necessidade e faz com que a pessoa tenha aí a tomada de decisão para se tornar aí um concurseiro. E a motivação? A motivação, ela se modifica ao longo da nossa vida. Então, às vezes, muita coisa que a gente imaginava, quando a gente tinha 10 anos de idade, quando eu tiver lá meus 20, quando eu tiver meus 25, meus 30, sei lá, eu quero ter isso, isso e isso. Eu quero já estar trabalhando com tal profissão, eu já quero ter comprado um carro, né? E tantas perspectivas, assim, que a gente tem quando a gente é criança, por exemplo. Aí, com o passar dos anos, a gente já vai tendo aí aquela alteração de opinião. Então, muitas vezes, um tênis que você achava bacana lá atrás, hoje em dia você já não acha tão interessante aquela modelagem. A questão da alimentação também, muitos alimentos que você comia, agora hoje em dia você já não acha tanta graça. Então, a motivação, ela vai fazendo a nossa moldagem quanto personalidade ao longo da vida, conforme a faixa etária, conforme a nossa vivência ali no grupo social, no grupo familiar, no momento que você é solteiro, no momento que você se torna mãe, ou no momento que você já é casado, né? Então você vai tendo aí outras que a gente chama prioridades. Existem pessoas que pregam que a automotivação, mas o termo é errado de se falar automotivação, porque a motivação em si, ela já é interior, né? Ela já vem da pessoa, e o homem se motiva quando suas necessidades são todas supridas de forma hierárquica. O que significa na forma hierárquica? Hierárquica, quando a gente fala que você tem, dentro da hierarquia da empresa, você tem o chefe, ali você vai descendo para o gerente, depois o chão de fábrica, você tem aquela pirâmide, né? E assim é no caso das nossas necessidades e das nossas, né, da nossa personalidade, dos nossos objetivos. Então, conforme você vai ali atingindo os seus objetivos, é o quadro seu, é essa linha da motivação. Estou no emprego que eu gosto, estou fazendo lá minhas 8 horas diárias conforme aquilo que eu desejo, é uma rotina que eu gosto, ou eu estou estudando, isso me satisfaz, ou na hora que eu estou tendo um momento de descanso, eu gosto de viajar, é uma coisa que eu queria muito fazer. Então, isso são essas necessidades que a gente é escalonado. Na administração, a gente tem uma teoria que chama pirâmide de Maslow, onde a gente faz essa característica do que a gente acha do básico até as outras necessidades aí humanas. E ele fez uma escala, esse cara aqui, em que ele põe alguns roteiros. Então, na hora que ele forma a pirâmide, ele vai colocar no ponto 1, segundo Maslow, ele entendia a motivação humana como uma pirâmide com 5 necessidades, aonde nós temos na base, que vai ser a parte maior da pirâmide, né? Lá, a parte de baixo dela, se encontram as necessidades fundamentais. Comer, dormir, respirar. Então é mais ou menos aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu estou esgotado. Hoje eu estou com esse ponto aqui, a minha necessidade está focada nele. No segundo degrau, já funila um pouco, vem as necessidades de estabilidade. É onde a gente tem a sensação de segurança, de você ter o emprego, uma casa segura, um plano de saúde. Então, várias coisas ali na vida que te trazem essa sensação aí de segurança, de você estar ali protegido, né? Essa sensação de proteção. No terceiro degrau, a necessidade de aceitação.
ser amado e ser acolhido, no sentido quanto ser humano. Nessa necessidade afetiva, fica aí o ponto de alerta com relação às redes sociais. Tem se falado muito em relação ao uso excessivo delas, tantos transtornos psicológicos que têm ocorrido aí com pessoas de diversas faixas etárias, nem são crianças e adolescentes em si, onde você vê, como se diz, aquela vida redondinha, perfeita, né? Aquele cenário de filme que você tem essa noção da vida das pessoas, algumas pessoas que você conhece, e aí a hora que você fala assim, nossa, mas na minha vida isso tá ruim, aquilo outro, e às vezes pode dar essa angústia e ter esse outro desequilíbrio aí. Então essa necessidade do ser amado ou ser acolhido nessa questão aí de você existir dentro da sociedade. No penúltimo, já funilando mais um pouquinho, é a autoestima, aonde você se reconhece. Aqui ele coloca pelo que você faz, mas a autoestima ela vai um pouco mais além. Não só por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, pela sua autoaceitação. Eu me aceito como eu sou assim e isso é válido, ok. E aí, no topo da pirâmide, aquilo que a gente tem aí como realização. Aquilo que você tem no topo como o seu sonho, a sua conquista, tá? E é interessante nessa questão da pirâmide de Maslow que ele bate em todas as necessidades, né, de comer, se desenvolver, estar na sociedade, etc. E lá no final você ter sempre um foco, aonde você quer chegar, né? E aí aonde a gente vê na psicologia que as pessoas que estão naquele ponto que tanto faz, o ponto do tanto faz e nada mais você enxerga em cores, né? Você não enxerga nada colorido, que é aí o ponto da tão falada depressão. Tomando a motivação para o âmbito da influência no ato da compra, para que o processo aconteça com melhor precisão, é preciso que o consumidor esteja motivado a fazer a compra, ou que a compra traga para ele essa motivação. Então o consumidor ele é induzido para uma realização. Aquilo tem que fazer parte do desejo dele. A influência na compra. Uma pessoa motivada, ela está pronta para agir. A maneira como a pessoa motivada realmente age é influenciada pela percepção que ela tem da situação. Onde a percepção é como você interpreta as informações. E ali como que aquilo você recebeu essa informação. E depende não só de estímulos físicos, mas também de todo o conceito aí que o marketing vai estar provocando nessa pessoa e tendo aí esse estímulo visual, sensorial. Mais ou menos assim. Vamos imaginar o quesito de um aposentado que recebe o benefício dele lá no Banco Mercantil. Fica mais um exemplo dentro da nossa realidade. E aí você lá, como Caixa Econômica, você quer trazer esse aposentado para a sua carteira. Ele já tem conta lá no Banco Mercantil há 40 anos. Então você já deduz que ele está satisfeito com o atendimento do banco, ele já está acostumado com as pessoas que atendem ele no dia a dia, ele está acostumado lá com até o próprio aplicativo, lá o caixa eletrônico, né? E aí você vai ter que influenciar ele que na caixa ele vai ter benefício, ele vai se sentir bem, lá também é seguro, ele não vai ter problema com o pagamento dele, né? Muitos às vezes pensam que trocando de banco altera a questão de data de pagamento, que o governo vai deixar de pagar, né? Então surgem aí vários mitos. E você vai fazer a sua campanha lá. Olha, aqui, o que eu tenho para te oferecer? Você como aposentado. Olha, você vai ter aqui a opção de sacar o seu dinheiro no final de semana. Os nossos caixas têm um atendimento aí maior
o prazo nosso de atendimento é maior que o mercantil. Muitas pessoas, depois que você precisar, de repente fazer um depósito, fazer um saque, você tem a segunda opção da casa lotérica, né? Então aí você consegue estar envolvendo e passando informações para ele, que ele vai estar fazendo essa percepção se ela é positiva para ele ou não. As pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objetivo devido a 3 processos: a atenção, a distorção ou a retenção. A atenção, eu entendi a comunicação que foi passada. A distorção, eu compreendi, mas não 100%, né? Que houve uma, como se diz, meia informação, vamos imaginar dessa forma. E a retenção, que eu fiz aí, eu lembrei de alguns aspectos, porque foi alguns aspectos que eu achei mais legal. Ponto, tá? Então, estima-se que uma pessoa ela é exposta em média a mais de 1.500 anúncios por dia. A gente não tem nem ideia, né, de tanta informação e anúncio que a gente tem contato no dia a dia. A hora que você depara com um número desse, você fica até espantado. E realmente, se a gente for pôr um bloquinho lá, em tudo que a gente mexer e tiver contato e colocar, a gente tem realmente, na vida moderna agora, um alto fluxo, né, de informações que estão desenvolvidas e voltadas para o consumo. Como não é possível prestar atenção em todos, aí você vai entrar com um processo chamado de atenção seletiva, porque você vai ter a atenção naquilo que você mais gosta, em cima das suas preferências. Na distorção, você já tem a transformar a informação em significados pessoais, ou seja, como que eu entendi aquela informação. E na retenção seletiva, todos vão lembrar geralmente dos pontos positivos. E aí acaba que tem alguns detalhes importantes que acabam passando despercebidos. Muitas vezes vai causar transtorno aí no atendimento em geral. A gente vê isso comumente aí no atendimento de comércio mesmo. No momento que você foi lá, você queria fazer a compra lá de um tênis, bacana, tudo. Mas aí depois que você chegou em casa, você foi prestar atenção, aí que você se atentou na forma de pagamento que você contratou, ou de repente que a numeração não está legal, ou que a cor não é exatamente aquela que você estaria precisando, né? Então acaba que você tem essa mudança de opinião aí, de percepção. Até aqui tranquilo? Tem alguma dúvida? Não, tá de boa. Beleza, então. Agora o processo de decisão de compra. A decisão da compra, ela é um processo psicológico que a gente já vai estar imaginando ali que a gente vai estar satisfazendo alguma necessidade nossa. Estudiosos do marketing desenvolvem um modelo de etapas para o processo de decisão de compra, onde o consumidor passa pelas 5 etapas elencadas abaixo. Aqui como se ele estivesse pegando uma situação aí que você entrou no estabelecimento e você vai finalizar uma compra. Reconhecimento do problema. O comprador ele reconhece um problema ou uma necessidade. Então, ele já vem com seus estímulos internos ou externos. Aí tem um momento das informações, que você vai estar conhecendo ali informações relativas ao produto ou à solutiva do problema que você encontrou. Depois você avalia as alternativas, aquele momento que o consumidor pensa se ele realmente precisa do produto ou do serviço. E ali ele fecha com a decisão de sim ou não para ele estar fazendo a compra.
e aí vai entrar quando ele vai comprar, como ele vai pagar nessa finalização. E tem aí a questão do pós-compra, que pode ser o finalmente, se você ficou satisfeito, assim como a empresa tem o pós-venda, que depois você pode trabalhar com o cliente, fazer um contato, né? Qualquer setor de atividade, depois que você teve atendimento, dias depois você manda uma mensagem ou uma ligação, olha, tá tudo legal, você ficou satisfeito, etc. Nesse momento aqui do pós-compra, o próprio cliente ele vai refletir sobre o investimento que ele fez, sobre o desembolso lá, se valeu a pena ou não. Essa tentativa de entender o comportamento de compra, ela recebe vários nomes. Então, ela pode ser mapeamento do consumo, ciclo do cliente, cenário do cliente, mas enfim, ela vai estar fazendo aí esse acompanhamento do momento em que surgiu a possível necessidade da compra com o fechamento. O que mais fomenta as compras em geral, ou prestação de serviço, adesão de serviço, vai ser aí em relação ao marketing. No marketing, a estrela do marketing, ela é o produto ou o serviço. Então, ele tem que ser desejado, visualizado, ouvido, sentido pelo cliente, para que ele vai lá, como se diz, colocar a mão no bolso e falar assim, não, eu quero, eu preciso disso. O profissional de marketing, ele deve compreender os elementos que a comunicação sendo de uma forma que a gente chama de eficaz. Então, quem está falando, quem está recebendo a mensagem, qual a linguagem que está sendo utilizada, existe ruído, o retorno está sendo positivo. Muitas vezes, abrindo um parênteses aqui, principalmente nos meios digitais agora, o pessoal investe aí em marketing, contrata empresas, gastam horrores, né, em propagandas, e na hora que vai fazer o balanço, vou chutar aqui, tá, gente? Vamos supor que você investiu R$ 1.000 em propagandas e das propagandas mesmo você viu que atraiu ali tipo 20% só dos clientes, tá? Geralmente a proporção vai ser essa, você oferece para 100 pessoas e a adesão ali é 10, 20%, porque nem todas as pessoas que você fez oferta foram devidamente avaliadas e analisadas para aquele produto especificamente. Mas o marketing ele trabalha mesmo com essa disseminação da informação em massa. Quanto mais pessoas souberem, maior a chance de você atingir o maior número de vendas. Só que hoje em dia, no campo digital, a curtida, o like, coraçãozinho na mensagem, seja lá diversas formas lá de interação com as postagens, você pode ter uma postagem que atingiu 8.000 visualizações, mas ela não significa que ela vai estar fazendo parte ali do seu quadro de vendas. Então, muitas vezes pode estar acontecendo isso. Para transmitir mensagens, os profissionais precisam codificar as mensagens, levando em consideração o modo como o público-alvo as decodifica. Precisa também transmitir por meio de veículos de comunicação eficaz que alcançam o público-alvo de interesse. Então, eu estou atendendo uma pessoa da terceira idade. Eu vou usar um tipo de informação, porque eu já imagino que ela não tenha tanto aparato a aplicativos, ela não tenha tanta habilidade com a internet, ela vai ser uma pessoa que tem um perfil mais conservador de compra, né? É muito raro você ver aí uma pessoa da terceira idade que seja consumista, por exemplo. É muito difícil. Você vai ver que já são pessoas mais centradas, né? E que muitas vezes o próprio estilo de vida, né, já gasta muito com medicamento, já tem um gasto ali acessório com saúde, acaba que o poder aquisitivo dela às vezes já está uma parte ali do seu benefício comprometido. Enquanto em contrapartida, às vezes a pessoa que ela é solteira, mora na casa dos pais,
o salário dela é todo para ela tem mais propensão a chegar no estabelecimento, pagar às vezes compras mais expressivas e ter aí esse poder de compra melhor, porque ele tecnicamente os compromissos dele financeiro, ele está mais livre para poder tomar as suas decisões e buscar aquilo que ele considera de conforto para si próprio. A resposta do consumidor a uma comunicação, ela pode quase sempre ser configurada seguindo uma hierarquia de respostas entre aprender, sentir e agir. Os modelos do processo de comunicação servem para dinamizar os fatores de forma eficaz, fazendo com que as empresas consigam identificar a melhor forma de compreender as necessidades do consumidor. A ampla gama de ferramentas, mensagens e públicos torna obrigatório que as empresas encaminhem para uma comunicação integrada de marketing. Então, hoje em dia, a forma de oferecer o produto ou prestação de serviço ao cliente ele mudou, porque o cliente hoje em dia ele tem o quê? Mais acesso à internet, mais acesso ali à comunicação, muito mais contato com informações sobre o produto, então ele já chega no estabelecimento com muita informação, sabendo muitas vezes do produto e do serviço, coisa que antigamente não era tão fácil. A gente tinha só o que era transmitido pela internet, pela televisão. E hoje em dia você tem internet, então a pessoa que ela é mais curiosa, ela entra na internet, ela pesquisa, ela pergunta, né? Então ela tem várias formas aí de interação. O próximo capítulo agora, dando continuidade aí no atendimento bancário, a gente vai ver sobre política de relacionamento com o cliente. Aí a gente tem uma resolução que foi publicada aí em 2021 pelo Conselho Monetário Nacional, que ela vai tratar diretamente desse relacionamento com o cliente.